E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de eletromagnetismo que diz o seguinte: a figura abaixo representa um condutor em forma de anel plano dentro de um campo magnético B uniforme e constante no tempo. O condutor, embora permanecendo integralmente dentro do campo, é submetido a 4 movimentos distintos e sucessivos. A gente tem ali os 4 movimentos e a pergunta da questão é: existe corrente induzida no anel? Em qual ou quais situações, tá? Bom, primeiro o que a gente tem que entender? Do que se trata essa questão, né? Essa questão ela fala sobre uma coisa chamada terceiro fenômeno do eletromagnetismo. Deixa eu escrever aqui. Terceiro fenômeno, que pode ser chamado também de lei de Faraday-Lenz, tá? Lei de Faraday-Lenz. E basicamente o que me diz esse terceiro fenômeno? Ele me diz que toda vez que ocorrer a variação, toda vez que nós variarmos o fluxo magnético sobre um circuito fechado, existirá nesse circuito, será induzido nesse circuito uma corrente elétrica e uma DDP, uma força eletromotriz. O que seria um circuito fechado? Por exemplo, esse anel que a questão fala, né, um condutor em forma de anel, ele é um circuito fechado porque ele não tem pontas soltas, ó, ele fecha o circuito. Então não ter pontas soltas é o que caracteriza um circuito fechado, que é o que a gente tem ali. Então o que a gente tem que entender? Toda vez que ocorrer a variação do fluxo nesse anel, vai surgir, né, será induzido uma DDP. O que é DDP para quem não lembra? Diferença de potencial. E uma corrente elétrica, que é basicamente o que os transformadores, né, os geradores, na verdade, das usinas de geração de energia fazem. Eles fazem basicamente esse efeito para gerar eletricidade nas nossas casas. Essa DDP ela vai ser chamada dentro da matéria de força eletromotriz, né? Porque tem uma diferença conceitual, mas enfim, a ideia é que se a gente tiver a variação do fluxo magnético, teremos então a indução dessa corrente no anel, que é o que a gente está buscando. Um detalhe importante aqui é o seguinte: o que é a variação do fluxo, né? O fluxo magnético ele é representado por essa letrinha aqui, ó, fluxo magnético, e ele é igual ao produto do campo magnético que existe na região, né, vezes a área da espira, no caso, seria essa areazinha aqui, a área da espira, vezes o cosseno do ângulo entre a área e o campo. Como a gente precisa achar uma variação de fluxo, né? Detalhe, é isso que a gente tem que entender. Não é ter fluxo, é ter a variação dele. Então eu tenho que buscar alguma dessas 3 coisas, pelo menos variando. Ou o campo, ou a área, ou o ângulo entre eles. Se eu conseguir perceber que alguma dessas 3 coisas está variando, então é porque a gente tem uma variação de fluxo, consequentemente vai ter a indução de corrente, que é o que a gente está procurando, né? Essa indução da corrente elétrica. Então vamos lá, vamos ler uma por uma e ver o que se encaixa nessa situação. Primeira situação, né? Deslocamento sobre o eixo NS. Então imagina o seguinte, ó. Eu vou pegar, deixa eu desenhar aqui essa espira, só para a gente poder animar ela, né? Então imagina que está aqui a espira, ó. O que seria o deslocamento da espira sobre o eixo NS? Seria eu fazer isso aqui nela. Se eu mexer ela assim, vai ter a mudança de alguma coisa? Vamos parar e pensar. Ela não vai sair de dentro desse campo. Se ela não vai sair de dentro desse campo, então ela vai continuar com o mesmo campo passando por ela. Ela não vai ter mudança de área dentro do campo, né? Se ela estivesse saindo do campo ou entrando no campo, aí a gente poderia ter uma consideração de mudança de área. Mas não, né? Se a gente está só entre NS, então não vai ter mudança de área dentro desse campo. É sempre a mesma área dentro desse campo. E o ângulo também não mudaria, né? O ângulo mudaria se ela ficasse girando. Aí se ela girasse, a gente teria uma mudança de área, né? Mais ou menos esse efeito aqui que eu estou criando, mas não é bem isso. Mas se ela ficasse girando nesse eixo aqui, ó, isso aqui seria interessante a gente se ligar. Se ela ficasse girando nesse eixo aqui, fazendo voltas assim, aí sim poderia
ter alguma variação. No caso, como ela não está girando, nós não temos mudança de ângulo aqui. Então, não tem mudança de área, não tem mudança de campo, não tem mudança de ângulo. O que a gente pode dizer? Que nessa situação, então, não há indução de corrente, porque a variação do fluxo magnético é igual a zero. Não existe variação. Tem um fluxo, mas não tem a variação dele. O fluxo seria constante nesse caso. Então aqui, não. Agora vamos para número 2. Número 2, deslocamento do eixo sobre o eixo L e O. Seria a mesma ideia, né? Seria eu pegar isso aqui e ficar deslocando entre L e O. Ó, percebe que é a mesma coisa que fazer isso aqui. Então é a mesma explicação. Não vai ter mudança de campo, não vai ter mudança de área e não vai ter mudança de ângulo. A variação do fluxo magnético aqui também vai ser zero. O fluxo vai ser constante. Então, nesse caso, também não entra essa situação. A 3. Tu percebe que a 3 e a 4 falam em rotação, que foi o que eu tinha comentado ali na situação anterior. Rotação em torno do eixo NS e rotação em torno do eixo LO. Vai ser, essas duas aqui estão corretas, tá? Essas duas aqui vão entrar, e aí com isso a gente já chega na resposta. Mas por quê? Porque justamente essas duas vão apresentar uma variação do ângulo. Uma variação do ângulo vai alterar o cosseno. Tendo uma variação do ângulo, eu consigo ter uma variação, então, de fluxo magnético diferente de zero, certo? Então seria essa a ideia. Como a variação do ângulo vai ser diferente de zero, eu vou ter uma variação do fluxo também diferente de zero. Que seria aquilo que eu comentei, né? No NS, em torno do eixo NS, seria girar esse anel assim. Então ele ficaria girando assim, mudando o ângulo dele em relação ao campo. E girar em torno do eixo OL ou LO seria girar em torno desse eixo assim. E aí ele ficaria girando também, mudaria o ângulo. Qualquer um dos dois que eu girasse, inclusive em qualquer outro eixo, eu teria a variação desse ângulo e aí, consequentemente, teria a variação de fluxo. Olhando as alternativas, ficamos ali com a alternativa D. O 3 e o 4 são os únicos que vão me dar uma geração de corrente nessa situação. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.